What if you have the power to enjoy the life fully? What if there is no time and you are on your own? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Rafael Oliveira, transmitindo ideias para você se tornar sua versão mais autêntica e viver a vida de uma forma abundante, ok? E no vídeo de hoje nós iremos abordar sobre experiências e como você ver além das suas experiências, ou seja, ver de cima, ter a visão do observador. Então, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós vamos tendo diversas experiências. E quando você começa a se observar, certo? Tendo essa autoimagem, dizendo que você não é seu corpo, você é algo que está além do seu corpo, você é um espírito e que você é amplo. Esse corpo não me define. Existe uma energia que é além, a não física, que representa esse espírito. Quando você começa a ver por essa perspectiva, você percebe que existem outras coisas, ok? Além dessas experiências a serem abordadas. Então, por exemplo, quando a Rafael vai dar aula ou algo desse gênero, é interessante Rafael ver além da aula, ou seja, não é a aula que vai definir Rafael, e sim a experiência em si que vai mostrar como ele está refletindo de dentro para fora, certo? Aí o exemplo que a gente geralmente traz é quando deu aula de inglês ou física na escola. Então, quando ele deu essa aula, ele simplesmente usufruiu disso. Ele não ficou preso, identificável a professor, ao estigma, no caso, essa identidade de professor. E simplesmente ele observou isso e utiliza desses talentos para usufruir, ajudando as pessoas e ajudando a si mesmo. E aí, o que a gente quer trazer com isso? Quando nós temos essas experiências de vida, é interessante você ver, não pelos seus olhos, não pelos olhos dessa pessoa, persona, você vê além desses olhos, você vê pelo olho do observador, ou seja, você se observa, vê o Rafael e vê também quem está presente nessas situações, porque quando você tem essa visão ampla dessas situações, você tende a ver meio que a causa que gerou a situação. E quando a gente percebe que tudo depende de outras coisas, ou seja, tudo depende de tudo que está ao redor, vamos dizer assim. Você não vai simplesmente se limitar a uma experiência e vai perceber que aquela experiência é resultado de diversas outras experiências, ok? Você não pode apenas se ver como o seu eu, pessoa, porque esse eu, pessoa, ela é limitado, ela é uma pessoa que vai tender a separar as situações, vai tender a contar histórias sobre você, e é isso que resulta no sofrimento, isso que resulta em medos, essa separação dos eventos. Agora, quando você vê que você não é esses eventos, que você pode compreendê-los e simplesmente transcender esses eventos, você vai ver além do olho dessa pessoa, sendo um observador e vendo o resultado amplo das experiências da vida, porque nem sempre nós conseguimos o que desejamos, e sim conseguimos o que precisamos no dia a dia, certo? Então, tendo essa capacidade de observar, tendo essa capacidade de aceitar as coisas e meditar, você tendo essa centralização, você vai ser capaz de ver através da figura maior, ver através dos olhos do observador e não se identificar que as experiências que você tiver, veja pela figura de um observador, veja pela experiência maior, ok? E não se identifique com suas experiências, usufrua delas e veja qual é a lição que você tem a tirar disso, porque estamos numa escola chamada Terra, vamos se dizer assim. Então, compartilhamos essa ideia com muito amor e gratidão, desejamos muito amor e paz para todos vocês.